Que acabou de chegar aqui mais um advogado, porque tem coisas, né, de que a gente estava falando aqui, eu estou aqui com o Rubens também, doutor Ícaro Ivin acaba de chegar aqui, para a gente poder dizer assim, é legal, né? Pelo amor de Deus, aonde é que está? A quem recorrer também, né, doutor? Porque assim, a gente fica um embate na política ele acontece, mas a gente também tem que sair desse palco aqui e ver aqui, a quem recorrer. No caso desse, onde você passa, eu conheço uma menina que passou em Direito e ela disse que na UFES, que é extremamente concorrido, de uma família humilde, e que ela disse que, Ju, eu não tenho como pagar. E aí a gente vai fazer como? Então aqui... Os meninos da UFRB, acabou de entrar uma aluna aqui, e falando, nós da UFRB estamos sem até hoje. Juliane, para ir para Cachoeira, são R$50 por dia. Imagina. Né? Eu acho que nem ricos conseguem ter essa disponibilidade, das R$50 por dia, fora os riscos da estrada, que não há transporte direto, pega daqui para Capoeiro Sul, de lá pega outra condução para descer para Cachoeira. Quer dizer, numa sociedade, num tempo que a gente quer que as coisas melhorem, como é que o gestor não facilita o acesso ao ensino superior? Isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas desse governo e de todos os outros também que resistiram a ceder, né, disponibilizar o transporte escolar universitário. Seja muito bem-vindo, viu, Ícaro? Um prazer dividir essa bancada aqui do programa Juliane Vieira com você. Bom, um prazer todo meu. Peço desculpas aí, a minha intenção era chegar mais cedo, mas infelizmente com os afazeres do trabalho, acabei saindo um pouco tarde de feira. Você pega esse período aí de congestionamento. Sexta-feira. Mas vim ouvindo vocês, agradecer a participação aqui no programa, é uma honra estar aqui numa mesa tão qualificada como essa. Eu já me sinto em casa aqui na Educadora, que eu acho que eu já perdi as contas quantas vezes eu vim aqui, né? Então me sinto em casa. Em Conceição de Jacuípe, literalmente estou em casa. Tenho uma extensa família na cidade, então, de fato, fico bastante à vontade em Conceição de Jacuípe. Minha avó, Adelaide Lima Costa, foi a tabeliana aqui. Lícia, que é tabeliã hoje, é minha tia. Sim. Ivana, tia também. Aglai, tia. As filhas, né, primas. Então, eu tenho uma história já construída, um vínculo afetivo total. Sou filho da terra. Conceição de Jacuípe. Todo mundo conhece a doutora Adelaide. Quem é que não conhece a doutora Adelaide? Então, me sinto bem à vontade. Bom, falando de um tema que me é muito caro, primeiro que é um tema tanto de estudo no mestrado, no doutoramento, é um tema do meu trabalho dia a dia, né? Eu sou, nosso escritório presta serviço a diversos municípios, diversas câmaras de vereadores, inclusive estaremos palestrando no encontro nacional que vai acontecer em Serrinha, para os vereadores agora, então tem muita coisa mesmo para ser debatida. Eu vim conversando, eu vi as conversas aqui muito interessantes, parabenizar aí também o anterior entrevistado, o doutor Danilo, e de fato é uma coisa que precisa ser colocada em pauta mesmo, né? O papel do legislativo, o papel da população em cobrar, né, os seus direitos. A população é dona de tudo. Ó. Eu estava assistindo uma entrevista de Gedel Vieira Lima com o Bocão, e aí ele foi questionado sobre muitas coisas da política, não sei o que, e aí ele falava a respeito de um político, me fugiu da memória agora, de Salvador, que foi perguntado. Vereador, é verdade que lá onde o senhor trabalha só tem ladrão? E aí o cara respondeu assim, olha, lá tem ladrão, tem preto, tem gay, lá tem tudo. Lá é uma grande amostragem do povo. São os representantes do povo. Mas eu achei, mas é verdade, interessante, né? Algumas colocações, né? Sobre e o político é a representação do seu povo, do seu povo. E gostando ou não, é quem as pessoas escolheram. Sim. Então, é bem claro isso. Mas bom, estou aberto aí aos debates e discussões. Eu queria saber, por exemplo, a gente vive um grande momento aqui. São duas perguntas que eu disse que eu ia fazer já inicialmente. A contratação de funcionário, eu vejo, não sei, né, honestamente, para mim não é nada muito fora do que é permitido. Sim. Mas a contratação que não seja através de concurso público, seja para qualquer poder, executivo, legislativo. Aqui o rapaz perguntou através do legislativo. E também a questão do transporte escolar universitário, que eu não sei se é uma realidade de Feira de Santana. Então, Feira recepciona mais, mas eu abordo. São essas duas perguntas, onde é que está a legalidade e a obrigatoriedade do poder? Porque a gente tem a lei, tem o orçamento, mas o poder é obrigado a dar
Como é que funciona isso aí, doutor, por favor? Bom, interessante perguntar isso, e a gente vai tratar aí agora também das espécies normativas, mas vamos começar pela questão da contratação. Direito administrativo é de ordem constitucionalmente atribuída não só à União, mas aos estados e municípios. Então todo mundo tem participação na construção do direito administrativo. Ocorre que algumas coisas são básicas, são normas gerais. Uma delas é a da contratação. Desde a Constituição de 1988, a contratação normal, ordinária, trivial, é por concurso público. Sim. Ocorre que em diversas outras situações, e a Constituição abre uma lacuna grande, seja que o trabalho é provisório, seja que as circunstâncias do caso exijam, seja urgência, seja o tipo de serviço prestado. E já há discussão doutrinária até sobre essa mudança de paradigma, né, até que ponto deveríamos manter um modelo tão engessado ou não, com os efeitos. Mas no modelo atual existem excepcionalidades para a contratação temporária. Seja porque a necessidade é temporária, seja porque não existe previsão de cargo, mas há necessidade efetivamente de se estabelecer aquele serviço, seja por emergência. Então, a priori, o fato de não haver um concurso público, mas uma seleção pública, não viola o princípio constitucional como um todo. O que precisa se avaliar a cada caso é se naquela circunstância o fundamento, a justificativa, ela de fato é legítima, ela é devida. Esse é o primeiro ponto. Outra questão do transporte público. A priori, o município não é obrigado a fornecer transporte público para outro. Entretanto, eu cheguei ouvindo o vereador dizendo que existe um plano municipal onde se prevê essa possibilidade. Aí eu não sei se é uma norma programática, ou seja, uma previsão de estabelecimento de metas, e aí não gera vinculação, ou se ela é uma norma garantidora. Se ela é uma norma garantidora, uma vez aprovado, pode-se sim exigir, inclusive judicialmente, seu cumprimento. Então, se eu tenho como norma obrigatória, eu tenho como garantir isso. Lógico que respeitado algo que o direito brasileiro adotou, mas nasceu no direito alemão, que é o princípio da reserva do possível. Ou seja, o Estado é obrigado a, dentro dos limites da possibilidade orçamentária. Então, se há possibilidade orçamentária, a estruturação sobre isso, é possível cobrar. E se há uma previsão legal dizendo todo estudante de tal nível, de tal perspectiva, tem direito a tal coisa, aí também é. Agora, se eu tenho uma norma meramente programática, aí eu vou ter uma norma de indicação para os poderes públicos, né, o executivo e o legislativo, onde vai caber aí a margem de discricionariedade, né, de escolha do gestor da época, se dá ou não. Mas é claro, como a gente bem vê a discussão aqui, a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus. Então, é assim, Ícaro, lá em feira na verdade concentra a oferta de serviços de educação. Né? Essa não é a nossa realidade, nem a realidade da grande maioria dos municípios baianos. Nós temos tido aqui em Conselho de Jacuípe, também em outras cidades, né, os municípios começaram a assumir esse papel de oferta, disponibilização de transporte escolar universitário. No nosso caso aqui, também no caso dos municípios, existe uma obrigação de a cada 10 anos elaborar um plano municipal de educação. Perfeito. Né? Isso está descrito lá na lei, não sei a lei agora, eu estou tratando aqui com o advogado. A gente tem que ter, né, Juliana? Mas existe, nas diretrizes educacionais nacionais existe uma previsão de... Até porque as coisas se renovam, não é? Sim. A elaboração desses planos que precisam ser revisados a cada 2 anos. Sim. A cada 2 anos, a Secretaria Municipal de Educação, junto com o Conselho Municipal de Educação, precisa elaborar uma comissão e debater essa implementação. E avaliar o cumprimento do plano e para ver se precisa implementar novas metas. Né? Essa comissão, em tese, deve ser composta por membros do Poder Legislativo, professores da rede municipal de educação, prestadores de serviços de educação, a população, a sociedade civil organizada como um todo, como nós já sabemos, né, da composição dos conselhos. Perfeito. E no nosso caso aqui, eu me lembro que eu sou vereador, já estou no meu 2º mandato, e nós tivemos a felicidade de trabalhar nesse plano, não foi, Juliene? Juliene teve um mandato à frente do meu, no final do seu primeiro mandato foi quando o plano foi elaborado e aprovado por lei, e quando eu era vereador, 2 anos depois, eu tive a oportunidade de fazer a revisão desse plano. E eu me lembro de forma muito clara que na meta 12 era onde o município de Conselho de Jacuípe ele assumia a responsabilidade do transporte escolar universitário, já que o município não possuía a condição de ofertar o ensino superior aos nossos alunos. Dentro do Plano Municipal de Educação, a gente aproveita, fala de tudo, a população acaba se informando. Existem lá as metas do ensino infantil, que está lá desde a oferta
e novas vagas, abertura de novas vagas para creche pública, Isso, né? A creche. população precisa muito disso. Até A porque população da Vila Esperança também está lá precisando que aquela obra da creche da Vila Nova Esperança seja concluída. A população precisa muito disso. E o município de Conselho de Jacuípe abraça lá, assume lá no plano a construção e a disponibilização de ofertas de creche. O ensino fundamental, que depois da revisão da LDB também ficou por responsabilidade exclusiva dos municípios. A gente tem lá as obrigações de manutenção do ensino fundamental e a questão do ensino superior que tem lá, que a forma que o município tinha que como ajudar era justamente fornecendo o transporte escolar. Esse plano municipal de educação, ele é elaborado e aprovado por lei, né? Tem força de lei. O plano, ele quando é revisado também, tudo aquilo que é implementado no plano, que é proposto, né, como novas metas também chegam lá por força de lei. Então, eu acho que cabe ao poder público cumprir com isso. Além de tudo, do que está na lei de cumprir com as nossas obrigações, aí vem aquela outra coisa, né? Se eu sou, por que você é político? Por que é representante das pessoas? Por que você é vereador? Por que você é prefeito? Fazer a vida delas, né? Fica essa interrogação na minha cabeça. Ampliar o acesso à educação. Educação transforma a vida, Rica. Com certeza. Você falou aqui da sua família, agora falou de Ivana, de Lícia, de Aglai. Você sabe onde é que eu estava naquele tempo? Minha mãe era manicure da sua mãe. Hoje você é um advogado renomado. Eu sou assistente social de formação, formado em saúde pública, gestão de política pública. Nós estamos aqui conversando na mesma linguagem. É verdade. Olha o que é que a educação faz. A sua família tradicionalmente da justiça. Você seguindo os passos de um grande advogado. Minha mãe era manicure. Manicure de Lícia, manicure de Ivana. Tem gente da sua família aqui que está ouvindo, está acompanhando aqui. Mas a educação transforma. Com certeza. Hoje eu estou aqui sentado, enorme, batendo esse papo com você nesse nível. E a gente precisa, quando a gente é agente público, político, fazer com que essa mudança chegue nas outras pessoas. Com certeza. Porque hoje não existe outra forma de você melhorar a sociedade sem dar educação para as pessoas. Isso a gente faz aqui embaixo no ensino fundamental, a gente leva para o ensino superior. Nós temos um grande desafio hoje, é tornar a escola pública interessante, né? Lá nas bases, no ensino fundamental, no ensino superior, a gente também não pode poupar nenhum tipo de esforço. Então, assim, a minha posição, quando eu falo do ensino superior, da questão do transporte escolar universitário, acho que tem que ser de imediato. O município de Conselho de Jacuípe tem que atender o calendário escolar das universidades. Isso é obrigação. A UFES, a maior universidade de Feira de Santana, uma das maiores do estado da Bahia, já começaram as aulas, mas o município que cede de transporte ainda não disponibilizou. Eu não vejo muito sentido nisso. Então, assim, tem as questões da legalidade, como você muito bem colocou, né, das normas, né, mas, assim, essa é a minha posição, né, de um plano de educação que eu trabalhei como vereador, que Juliane trabalhou como vereadora. Por ser vereador no meu município, as pessoas cobrarem e de entender a necessidade dessas pessoas quando elas procuram a gente, quando eu relembro da minha história e vejo que isso é muito necessário. É sobre isso. Bom, é bom ouvir, é importante, eu gosto desses debates que saem do plano teórico para a prática, porque a gente traz todo o calor, né, da realidade. Isso. E é interessante pensar que, constitucionalmente, o escopo, né, a finalidade do município, o trabalho do município na educação, se dá na educação de base e fundamental. Mas a partir do momento em que se enxerga a necessidade, e aí é o papel do Legislativo Municipal, e coloca lá como um outro veículo de acesso à educação, justamente disponibilização de transporte, para fazer com que as pessoas cheguem, né, aos seus destinos educacionais no âmbito do ensino superior, isso passa a ser uma programação, sim. Lembrando que, se é uma norma programática, ela é meramente instruidora, e aí a margem de discricionariedade do gestor é grande. Agora, a Câmara pode e deve, eu não sei como é que está o contexto, por isso estou falando em abstrato, gerar vinculação. Se tem vinculatividade, pode ser cobrado, inclusive, judicialmente, né? E dizer, olha, se tem lá uma previsão, a previsão tem que ser cumprida a contento, né? Não é algo meramente ilustrativo. Então, existem essas duas questões. Um outro ponto que eu vi aqui também bem interessante foi sobre o papel do vereador, né? A discussão efetiva do papel do vereador. E eu vim ouvindo, de fato, há uma defasagem na população brasileira como um todo, de compreensão mesmo de qual é o papel do vereador. E, de fato, às vezes acho que o vereador é um assistente do executivo, né? É o cara que vai ali, ou é despachante de luxo, é o cara que vai pedir para o prefeito por mim. Às vezes, né? porta-voz. É porta-voz, não é isso?
Então, nas horas vagas. quando, na verdade, não é isso que deve funcionar. O vereador ele tem que ser, de fato, o fiscalizador e, de fato, o produtor da lei local. Sim. E isso é verdade. E concordo em gênero, número e grau com o que o doutor Danilo falou, exceto numa coisa. O legislativo ele não é contra-majoritário. O legislativo é para ser parcial mesmo. Quem é para ser imparcial é juiz. Você entra lá para defender o público que ele elegeu. João entra lá para defender o público que elegeu ele. Maria entra lá. Todo mundo tem que ter bandeira. Isso é política. Quem tem que ser imparcial é juiz. Então não existe isso. E, de fato, na gestão, na discussão, é parte do legislativo ser conflitante, ser litigante, porque são classes sendo discutidas, problemas, e isso faz parte da Constituição Legislativa. Ocorre que, da maneira mais educada e da maneira mais ética possível. Agora, sempre respeitando o regimento da casa, a imparcialidade na garantia de igual acesso a todos, isso sim precisa ser, de fato, respeitado. Deixa eu falar aqui um pouquinho das mensagens. Sim. Roberto, os meninos lá da Gameleira, um abraço. Um abraço, Betão. Os meninos estão aqui dizendo, os ônibus da zona rural estão caos, sucateados. Tia Buca, disse aqui, né? É engraçado também que a frota do transporte escolar do município é nova. Está sem conservação. Eu tive aqui na garagem, que fica aqui do lado do mercado municipal, encontrei 2 micro-ônibus lá parados, servindo de depósito de cadeira escolar. Sim. A coisa mais terrível do mundo, micro-ônibus novos, são novos, né? Então, assim, o município não tem tido nenhum tipo de cuidado, de zelo com a frota municipal, e isso abre margem para locação de transporte escolar. Mas tem gente que acha que deve comprar. Não, mas tem uns que são locados aí, tem uns ônibus aí que são locados. Eu estou estudando quem são os proprietários, porque a gente pode falar também, não pode não, doutor? O vereador não pode falar, não? Na verdade, o vereador pode e deve fiscalizar. Esse é o papel do vereador. Eu sou muito questionado na Câmara, rapidinho. Sim. Quando eu levo informações que eu acho pertinentes, né, a respeito de denúncias, pessoas que fazem contratos e tal, as pessoas me ameaçam, servidores, vou denunciar porque está tratando do meu nome. O seu papel é de fiscalizar. E outra coisa, quando eu falo assim, olha, quem come da coisa pública não tem segredo. Quem vive da coisa pública não tem segredo. O que é que diz a lei a lei da transparência? E a lei de acesso à informação, o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, tudo isso. Então, quem não quiser ter seu nome escancarado em escândalos, ande direito. É só dar direito. Na verdade, até a nossa vida privada é privada no estritamente privado, não é? Da questão pessoal. Mas nós também temos fiscalização pelo estado das nossas finanças. Sim. Nós também temos fiscalização da nossa conduta. Infelizmente, viver em sociedade é renunciar uma parte dessa tal liberdade. Então existe sim. E o papel do vereador, eminentemente, é de fiscalização. A gente vê isso, porque assim, nas cidades menores é muito comum o fiscalizador ser só o cara da oposição. Sim. Mas a mulher da oposição. Sim. Mas, de fato, em cidades maiores você vê muitas vezes o cara da base batendo, reclamando de uma coisa, no discurso seguinte ou no expediente seguinte elogiando outra. Mas isso é comum. O cara, ele só faz isso quando ele é livre. Isso é fato. Aí você sabe, a realidade da política é outra coisa. Eu gostaria de falar tudo o que eu sei, mas infelizmente eu não posso. Vai nas mensagens, gente, porque senão o pessoal fica chateado comigo, doutor. Com certeza. Liz da Mata, minha prima, sua prima, dizendo a importância de professora, né? E nós fomos juntas no Birimbau, sempre andei de transporte escolar aqui também. O tanto que é importante sim pra gente. Dizendo aqui, vamos lá. Murilo Moraes mandando um abraço e está aqui perguntando. Para o doutor Ícaro, quero saber se tem alguma lei que obriga a conclusão da obra pública. No caso, por exemplo, você iniciou uma obra no governo passado e até hoje não terminou. Isso a gente vê em vários lugares, né? Isso é importante. Isso é uma realidade. Aqui em Birimbau é um cenário terrível. Exatamente. Cada bairro que você chega na cidade você encontra. Inclusive, eu fiz uma proposição na Câmara Municipal para que se formasse uma comissão para levantamento das obras públicas abandonadas. Isso. A gente tem aqui, doutor, um imbróglio, né? Imbróglio que fala a respeito do pagamento dos precatórios dos professores. Né? Os professores não receberam o rateio do precatório. Existia um planejamento, um plano de ação para a execução desse recurso que só englobava obras. As obras foram iniciadas no governo passado. Nesse governo, os professores não receberam o pagamento do rateio dos precatórios e as obras não foram concluídas e o dinheiro não existe mais. Nós temos aí 3 creches públicas abandonadas aqui no município.
Nós temos um prédio da Secretaria Municipal abandonado, nós temos uma quadra, né, Julinha, ali ao lado do fórum também que está abandonada. No Bessa. No Bessa também tem obras abandonadas, ficaram postos de saúde também com outros recursos que ficaram paralisados. E eu propus lá na Câmara que fizesse uma comissão para acompanhar essas obras. Recentemente o governo federal ele abriu um edital de inscrição para que os prefeitos cadastrassem as obras federais num dos municípios que estavam paralisados para eles fazerem uma programação para a conclusão dessas obras. E Juliane foi fazer a consulta, a prefeita Tânia não cadastrou a obra da Vila Nova Esperança. Entendi. Uma creche, que é uma creche tipo B, né, se não me engano são 12 salas de aula, com toda a infraestrutura, né, do projeto do governo federal, está lá parado, levantou as paredes, bateu a laje. Hoje, um espaço que deveria promover educação, transformação de vidas, hoje é ponto de uso e abuso de substâncias psicoativas, ponto de prostituição, e tem tirado a paz das pessoas que moram ao lado. Então, a gente tem essa triste realidade aí, essa fala de Murilo. Bom, é importante a gente ter em mente que as obras, uma vez pensadas, elas devem ser pensadas no seu todo. Então, quando alguém lança um edital, né, de uma licitação para produzir uma obra, seja qual for o governo, ele tem pensado ali o início, o meio e o fim. Lógico que existem possibilidades no caminho de haver mais de eu, e é por isso que a própria lei de licitações estabelece a possibilidade de aditivos para organizar aquilo. O comprometimento do cumprimento e a finalização da obra é tão real que os gestores podem e são invariavelmente punidos perante os tribunais de contas por isso, não é? Então, obras inacabadas podem gerar representação. Se a verba é só municipal, Tribunal de Contas do município. Se a verba é de origem estadual, Tribunal de Contas do Estado. Se a verba é de origem federal, Tribunal de Contas da União. E, para além disso, se de alguma forma aquele inacabado for para além da má gestão do recurso, mas algum tipo de desvio de utilização, pode gerar, inclusive, improbidade administrativa. Então, existe sim a obrigatoriedade de conclusão, né, de uma obra para outra, seja qual for o governo, se iniciado no outro, se não inacabado. Agora, muitas vezes, quando eu tenho uma assunção de uma verba e o valor que recebo para concluir ela não é suficiente, numa transição de governo também cabe ao gestor que recepciona informar o Tribunal de Contas que não recebeu dinheiro suficiente, ou que falta X, ou que aquilo outro. Então, essa é uma etapa, tecnicamente falando, onde todos nessa etapa, desde aquele que começou ou que está agora, pode vir a ser responsabilizado efetivamente. Agora, só uma dúvida, doutor. O que é que o senhor me fala de uma realidade onde um município tem 3 creches públicas paralisadas, com suas obras paralisadas? E aí chega um gestor seguinte, por vontade própria, e constrói do zero uma outra creche, num lugar que ele acha mais adequado, e ignora as outras 3 estruturas que estão lá se desfazendo. O que é que o senhor acha disso? Maravilha, eu não vou entrar na minha opinião, não. Eu vou chegar na lei mesmo. Chegue na lei, bom, por favor. Por favor. Perfeito. Isso é uma coisa... O gestor público ele tem discricionariedade, é verdade, ok. Mas a discricionariedade esbarra no limite do interesse público. Sim. E, portanto, eu não posso, efetivamente, eu tenho o poder de escolha enquanto gestor público para escolher a melhor opção, mas eu não posso vilipendiar, violar o interesse da população. Se eu já tenho 2 coisas em funcionamento, necessário é que aquilo se conclua do que um investimento, exceto uma justificativa extraordinária, que muito dificilmente se coloque, como por exemplo, olha, no lugar onde tem as 3 já tem uma outra creche funcionando, por isso eu preferi construir uma nova onde não acontece. Mas até em nome, né, ainda que fosse o caso, estou falando da situação administrativa, mas ainda que fosse o caso, nós teríamos a ideia do princípio da continuidade, né? O serviço público que ali começou a se estabelecer tem que ter efetivamente continuado, e diante disso há um cumprimento, aí uma necessidade de vinculação, seja quem for o gestor público, porque apesar da discricionariedade, isso tem que ser destacado, existe a vinculação à obra pública, à continuidade do serviço público iniciado. E a parte que mais me dói, doutor e Juliane, é quando chega a mensagem, a estrutura está condenada. Será? Mas chegam, sempre chegam. A gente já viu isso outras vezes. Gente, 17 horas. Vani, manda um áudio aí, de Budogado que eu... Diz que é condenado e aí pega, derruba aquilo tudo. Vai Aí eu fico Budogado. lembrando das pessoas que não têm casa para morar, das pessoas que passam fome, e o recurso público ali jogado fora
por políticos irresponsáveis, né? difícil. Fica essa parte. Olha, eu acho que a gente tem pauta aqui para o resto do ano. São temas interessantíssimos. Até as eleições. É Budugado aí, Budugado. Meu irmão, um abraço. Ivane, Margarida da Cajá, tanta gente boa entrando, vai. Tô ligado, viu, Juliane? Tô ligado aqui em seu programa. Boa tarde, meus amores. Por falar em guarda municipal, aquela situação da sinaleira da escola do Mitilha, a falta de respeito de motorista, de motociclista, no horário de saída dos alunos, porque ali não funciona, né? Aliás, não é nem boa tarde, é boa noite. Tem mais? Margarida, quando fala a respeito da questão do guarda municipal para o controle do trânsito, e que isso é equivocado, você lembra, Juliane, que aqui em Berimbau existe no papel, nas leis, a Tranjacuípe, né, que é para cuidar do trânsito de Berimbau. E isso para mim é uma prioridade, porque esse Berimbau está crescendo muito. A gente precisa aí ordenar estacionamento, né, tráfego dos veículos, né, melhor fluência da cidade. A prefeitura não está executando a Tranjacuípe, nós estamos convivendo com esse problema todo aí. Eu aproveito esse momento também para cobrar da gestão municipal aí que tome providências para colocar a Tranjacuípe para funcionar, para que a gente possa proteger os nossos cidadãos. Ele já está chegando o horário, né? O horário voou. Passa rápido demais, né? Pelo amor de Deus, ele veio de feira, gente. Pô, eu vim eu gosto de programa de rádio. Eu sou ele é radialista há muitos anos. E programa de rádio pra mim tem que ser na bancada, pra você sentir o calor, aquela coisa toda. Eu só dou entrevista à distância quando não tem jeito. Já participei até de algumas aqui à distância. Mas eu gosto mesmo do calor da coisa. Mas infelizmente acabei chegando tarde e a gente vai marcar um outro momento para debater. Vocês vão falar no rigor da lei. O povo tá ali chamando o João Paulo. João Paulo, vou lá no João Paulo, tem coisas importantes lá. Deixa eu agradecer aqui a Juliane pelo convite, doutor Ícaro também pela presença. Jacuípe Notícias aqui, faça cobertura dessa entrevista. Viu, Lina Santana, um abraço aí a toda a audiência. Vereador Didi, a gente segue aí à disposição da população. Um grande beijo, viu? O povo falando aqui da Domitilha, reforçando, viu? Doutor, muito obrigado. Me perdoe, quero agradecer. Hoje, acho que foi assim... Sempre a gente precisa ter formas de enriquecer. As pessoas gostam de informação de qualidade. Quem quiser que pense que o povo não gosta de ouvir. Gosta. Você acha o quê? E o pessoal aqui interage bastante, que eu gosto da Rádio Educadora, né, de Conceição de Jacuípe, a região, é porque todos os programas que eu venho, a interação é muito grande, as pessoas debatem, perguntam, e isso é legal que você vê como de fato a população valoriza a rádio, como as pessoas estão querendo se informar, querendo participar, querendo ser ouvidas, e isso é muito bom. Agradecer a participação aqui, pedir desculpa mais uma vez pelo atraso e me disponibilizar para debater. Se eu já gosto de debater direito política, aqui, né, que é a minha casa, assim como Feira, Berimbau é a minha casa, eu sou filho da terra, então para mim é um prazer imenso. Maílson do Bessa disse aqui, ó, debate de altíssimo nível, do jeito que a gente precisa. É isso aí, Maílson, um abraço, viu? Um beijo, gente, tchau, fiquem com Deus, até sexta-feira que vem, Dia dos Pais, viu? Sorteio aqui vai rodar, e vai ter boiador, coisa de vaquejado. Eu tô falando. Beijo. Ai, ai. Acabou de ouvir o programa.